Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo pelo canal. Aproveita e já clique em gostei por antecedência, se inscreva caso não seja inscrito e vamos lá. O que é uma igreja sem doutrina? O que é doutrina de igreja? Primeiro temos que saber o significado de doutrina na Bíblia. Doutrina bíblica é um conjunto de princípios ensinados pelos apóstolos e profetas que são aplicados em nossos dias. Claro que pelos profetas da lei nem tudo é aplicado hoje, pois havia ordenanças e mandamentos que era somente para Israel e não se aplica a nós, como igreja, no Novo Testamento. Então, doutrina, há tempos atrás, era associada e era interpretada ao que chamamos hoje de usos e costumes. Naqueles tempos não se usava esse termo usos e costumes. Por exemplo, há anos atrás, a mulher não podia usar calça, batom, esmalte, cortar o cabelo, usar maquiagem e outras coisas mais. Isso foi abolido de algumas igrejas, como a Assembleia de Deus, por exemplo. Eu vou citar o nome aqui para melhor compreensão, para ficar mais fácil compreender o assunto e sobre o que eu estou falando. Não é para ofender ou denegrir a imagem da igreja. Desde que eu era criança até parte da vida adulta, que eu me lembro muito bem lembrado que lá tinha culto de doutrina. Depois mudaram o nome para culto de ensino para apagar a imagem negativa que isso trazia. Então, como acabaram com esse termo de doutrina na questão de proibições de cortar cabelo, de usar calça, batom, essas coisas, então também tiraram o nome de doutrina que era associado a isto e lembrava isto. Doutrina estava associada em não usar calça, no caso de mulheres, não podia cortar cabelo, não podia ver televisão. Se eles descobrissem, estou falando da Assembleia de Deus que eu era de lá quando criança, né? Adolescente. Se eles descobrissem que alguém tinha televisão em casa, levava disciplina. Até as pontas do cabelo se cortasse, levava disciplina. Tinha uma conhecida nossa aqui, que ela queimou o cabelo no trabalho e ela cortou daí. Então deram disciplina num culto, que eu me lembro até hoje. Ela levou disciplina em público. Tinha um conhecido nosso que ele vinha aqui em casa assistir futebol. Meu pai não era crente. E tinha TV aqui. Daí ele era da Assembleia, esse rapaz. E há 30 anos atrás, mais, quase 35 anos atrás, no ano de 86 por aí, ele estava assistindo futebol. Daí chegou um irmão da igreja aqui em casa e era uma meia água de madeira e tinha uma porta só. Daí ele se escondeu debaixo da cama, porque não tinha por onde fugir. Daí ele ficou escondido debaixo da cama até o irmão ir embora. Daí acabou perdendo o jogo. Então levava disciplina, quem tinha televisão. Eu lembro que eles escondiam a TV dentro do guarda-roupa, quem tinha TV. Eles escondiam para o pastor não ficar sabendo. E hoje até os pastores têm. Não tem problema nenhum, a televisão não é problema não. É você que veja o que assiste. Na internet tem mais sujeira do que na televisão. Toda pornografia, toda sorte de sujeira tem na internet. Você assiste o que você quer, programas imorais que quase todos são mesmo, você não assiste, assiste jornal, o Globo Repórter, o Globo Rural, né? Mas a sujeira você deixa de lado. Então por isso o nome doutrina era tão temido, pois era associado a essas coisas.
Para muitos era viver debaixo de um regime religioso. Daí, conforme foram liberando, o povo foi aderindo. Compraram suas TVs, os homens compraram suas bermudas, as mulheres compraram seus shorts, suas calças coladas. Eu lembro, eu acompanhei tudo isso de perto, então eu falo do que eu sou testemunha, não é que me contaram não, eu vi. A palavra doutrina era usada para identificar uma igreja liberal que não tinha doutrina. Era a igreja que as mulheres usavam maquiagem, calça, batom, esmalte, cortavam cabelo, usavam shorts. Igreja com doutrina era aquela que não fazia essas coisas. Por isso, muitas igrejas hoje deletaram, excluíram esta palavra do seu vocabulário, doutrina. Até o culto de doutrina mudaram para ensino, para tirar de vez essa cruz das costas deles. Porque muitos nos dias de hoje ainda identificam as igrejas assim, com doutrina e sem doutrina. Muitos ainda identificam assim. Mas eu vou dar um exemplo aqui. A santidade do corpo faz parte da doutrina bíblica. Uma igreja liberal onde as mulheres usam roupas sensuais, roupas de qualquer jeito que tem por aí, continua sendo uma igreja sem doutrina. Porque a lei da modéstia faz parte da doutrina bíblica, de 1 Timóteo 2,9. Que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Isso faz parte da doutrina bíblica. Todos os princípios bíblicos aplicáveis aos nossos dias faz parte da doutrina bíblica. Eu vou ler aqui 2 Timóteo 4, verso 3. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos carnais e egoístas, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas apóstatas. Então, se baseando nisto, pelo que eu já vi e continuo vendo, uma grande parte das igrejas de hoje se enquadram neste versículo. Abandonaram a sã doutrina e seguem igrejas e pregadores para andarem segundo a sua própria carne. Eles dão preferência a igrejas adaptadas aos padrões do mundo, que pregam o evangelho segundo a carne. Muitas igrejas que abrem hoje já abrem adaptadas aos padrões do mundo, já vem sob medida. Igrejas mais antigas se adaptaram aos padrões do mundo para serem aceitos por eles e reconhecidos pelo mundo. Crentes se apostataram e buscam pastores que toleram o pecado e seus desejos egoístas e mundanos. Eu conheço alguns que são contra certas práticas da igreja. São contra, mas toleram o pecado. São contra, mas toleram. Está errado. Pregadores e pastores com formação teológica e boa oratória, remunerados, ganham em cima disso. Políticos em busca de votos, pregadores e pastores com interesses pessoais, que com comichão nos ouvidos atraem público com um evangelho segundo a carne, formando um rebanho de bodes disfarçados de ovelhas. Quando o foco não é o evangelho, as igrejas são fabricadas sob medida. O evangelho é fabricado e um Deus adaptado aos padrões da igreja, aos padrões de cada igreja, para que vivam na carne e se intitulam cristão
transmitindo a ideia que é possível ir para o céu e ao mesmo tempo viver nas práticas do mundo, onde para eles pecado é apenas matar e roubar, falar mal dos outros, que também é, mas vai muito mais além. Paulo disse: aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É um cristianismo superficial e sem vida. E é justamente isso que vemos hoje. Um cristianismo preparado para ser comercializado. Ele é feito para ser um comércio e favorecer líderes que se enriquecem às custas disso. Eu sei porque tem, eu sei porque eu conheço. Por aqui mesmo eu poderia citar nome de pessoas e igrejas, mas não vou. Que seus líderes e donos até se enriquecem. Mas quem está em pé, olhe e não caia, né? Então siga aí, fica firme aí, não olhe para os outros e continue aí da forma correta. Então obrigado a todos, então se inscreva no canal, clique em gostei e até o próximo.